Touta é um completo inútil, um perdedor que vive com sua atraente professora, Yuko-hime, que na verdade é uma vampira de 700 anos. Numa situação de vida ou morte, Touta acaba bebendo o sangue de Yuko-hime e se torna imortal. Com isso, Touta começa a formar seu próprio harém de garotas imortais. No entanto, antes que tudo isso aconteça, um prédio branco é visto e uma professora de cabelos ruivos, chamada Negi, entra na escola. Todos os alunos estão sozinhos em uma sala de aula. Ela é uma vampira e já viveu por mais de 700 anos, mas para ela, ser imortal não é algo que ela veja como bom. Pelo contrário, ela considera isso mais como algo ruim, uma verdadeira maldição. Anos se passaram, e Evangeline, que agora atende pelo nome de Yuko-hime, parece um pouco mais velha do que há 80 anos. Ela trabalha como professora em uma faculdade. Um dia, um grupo de garotos, incluindo um rapaz chamado Touta e seu amigo, tem uma conexão especial com Touta. Ela tem cuidado dele, quase como uma mãe adotiva, por isso ela é particularmente rigorosa com ele. Depois que a escola termina, Touta e seus amigos se reúnem para conversar sobre Yuko-hime e a possibilidade de ela estar usando magia, algo que é considerado antiquado. Ele quer derrotar Yuko-hime e viajar para a capital. Na capital, existe uma torre gigantesca chamada Elevador Orbital e ele está determinado a escalá-la. Depois de conversar com seus amigos, Touta passa pelo cemitério para visitar o túmulo de seus pais. Eles sofreram um acidente de carro há 2 anos, e desde então, Yuko-hime tem sido a responsável por cuidar dele. Ele não possui um talento natural para a magia. No entanto, Takabana o assegura de que existe outro caminho. Takabana entrega uma pulseira a Touta e diz pra ele dá-la a Yuko-hime como presente. Mais tarde naquela noite, Touta ainda está pensando em como entregar a pulseira a Yuko-hime quando ela aparece de repente. Ele, sem jeito, entrega a pulseira a ela e diz que é pra ela. Depois disso, ele foge rapidamente. Yuko-hime pega a pulseira e a coloca. Após sair do shopping, ele não é como todo mundo, pois ela o transformou em uma criatura imortal quando o resgatou há 2 anos. Ela lhe dá uma escolha, ele pode usar o poder dentro dele ou não. Para usá-lo, ele precisa beber o sangue dela. Touta decide fazer isso e lambe o líquido vermelho derramado no chão. Com isso, Touta encontra forças para se levantar e confronta Takabana, dizendo para ele se afastar de seus amigos. Eles avançam um contra o outro, mas Takabana derruba Touta novamente. Depois de um tempo, Yuko-hime e Touta percebem que precisam deixar sua casa, pois não é mais seguro para ela ali. Quando Yuko-hime o questiona sobre seu desejo de ir à torre, Touta não lhe conta toda a verdade, e simplesmente diz que é algo que ele quer fazer. Enquanto caminham, Touta percebe que a maior parte da terra por onde passam está vazia. Isso parece ser algo comum em todo o mundo, e até mesmo a capital agora é chamada de Nova Tóquio. Touta se pergunta por que eles não usam algum tipo de transporte para viajar mais rápido. Yuko-hime explica que usar transporte poderia atrair caçadores de recompensa, o que levaria a violência e derramamento de sangue. Por isso, eles escolhem viajar a pé, para evitar qualquer problema desnecessário e permanecerem seguros. Touta se sente animado para ir à capital, já que é uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas e fazer amigos. Em sua jornada, eles decidem fazer uma pequena pausa. Aproveitando o momento, Touta mergulha na água para um rápido banho. Seu banho tranquilo é interrompido quando ele esbarra em algo, ou melhor, em alguém. A pessoa que ele encontra fica irritada e arremessa Touta para fora da água. Touta, pensando ter esbarrado em uma moça, rapidamente pede desculpas pela confusão. Mas o indivíduo o corrige, dizendo que não é uma mulher. A pessoa é, na verdade, um rapaz chamado Takasaka Kuramaru. Kuramaru fica bastante impressionado com os reflexos rápidos de Touta, mencionando que é raro alguém da idade de Touta conseguir evitar seu ataque surpresa. Kuramaru continua a contar que veio da torre e agora está indo em direção à capital. O interesse de Touta é despertado quando ele ouve essa parte da história de Kuramaru. Ele sabe que a família de Kuramaru deve ser bastante rica, pois apenas os ricos têm os meios para viver perto do topo da torre. Kuramaru revela que foi expulso por sua família e está proibido de retornar até que encontre uma mulher chamada Evangeline e a derrote. Enquanto fala, Kuramaru percebe que Touta não tem reflexo no espelho. Nesse instante, Yuko-hime aparece e Kuramaru a reconhece imediatamente como a mulher que ele estava procurando. Sem hesitar, ele avança contra Yuko-hime com sua espada, mas ela bloqueia o ataque sem esforço. Yuko-hime identifica Kuramaru como um de seus antigos inimigos, o Shin Meihai. Confuso com a situação, Touta exige uma explicação, e Kuramaru revela que pertence a um clã chamado Yatagarasu, cujo propósito é caçar imortais. Ele informa a Touta que sabe que Touta também é um vampiro. Essa notícia entristece Touta, pois ele esperava fazer amizade com Kuramaru. Sem se intimidar, Kuramaru se fortalece e tenta atacar Yuko-hime mais uma vez, mas ela simplesmente empurra a mão no peito dele, incapacitando-o. Touta fica chocado ao ver Yuko-hime ferir Kuramaru, mas Yuko-hime aponta que Kuramaru está se curando rapidamente porque ele também é imortal. Kuramaru acorda e explica que deve derrotar Evangeline antes de poder voltar para casa, como seu irmão lhe ordenou. Yuko-hime propõe um acordo. Se Kuramaru conseguir derrotar Touta, ela lutará com ele. Kuramaru concorda e dá a Touta uma espada para lutar. Touta adiciona uma condição. O perdedor deve conceder o desejo do vencedor.
Kuramaru aceita e a luta deles começa. Durante a batalha, é óbvio que ambos são bem durões. Kuramaru pensa que venceu quando corta a cabeça de Touta, mas Touta o choca ao pegar a própria cabeça e colocá-la de volta. Então, usando o elemento surpresa, Touta derruba Kuramaru e vence. Touta fica um pouco preocupado que Kuramaru talvez não se levante novamente, mas ele se levanta. Kuramaru fica de pé, admitindo que perdeu. Touta então lhe diz seu desejo, ele quer que eles sejam amigos. Kuramaru concorda, e eles até oficializam isso com um contrato. Mais tarde eles decidem tomar um banho. Enquanto relaxam no banho, Kuramaru se abre sobre ter sido expulso de seu clã por ser imortal. Depois disso, Touta elabora um plano atrevido para escalar o penhasco e espiar o banho das mulheres, especialmente porque ele sabe que Yuko-hime estará lá. Kuramaru fica nervoso em espiar Yuko-hime, pois ela é uma das vampiras mais temidas de todos os tempos. Mas Touta não se importa e segue em frente para subir até o banho feminino. Lá, ele encontra uma jovem sozinha e fica confuso sobre quem ela é. Ela então lhe diz que é, na verdade, Yuko-hime. Touta se lembra de tê-la visto como essa jovem quando desmaiou durante sua luta anterior contra a cabana. Então, bem na frente dele, a garota se transforma na Yuko-hime mais velha que Touta reconhece. Ela tem tomado uma poção especial para parecer mais velha, mas a jovem é como ela realmente se parece. De repente, Touta não está tão ansioso para olhar para Yuko-hime quanto pensava, vendo-a agora apenas como uma criança. Yuko-hime fica furiosa e usa sua magia para criar lanças afiadas de gelo, lançando-as em Touta, fazendo-o cair do penhasco. Mulheres. Kuramaru vê Touta caindo e corre para salvá-lo, mas então percebe que não há sentido em salvá-lo, porque Touta é, na verdade, imortal. Depois disso, os três decidem continuar sua jornada para a capital. Touta sugere que eles reúnam outros imortais para formar um grupo. Com um grupo de imortais, eles podem usar seus poderes para o bem e causar um impacto positivo. Quando Yuko-hime ouve o plano de Touta, ela ri e menciona que alguém que ela conhecia disse algo parecido há muito tempo. Antes que ela possa terminar, um grupo de carros chega ao local. As pessoas nos carros saem e demonstram respeito a Yuko-hime. Uma delas, chamada Karin, ameaça Touta por se aproximar de Yuko-hime. No entanto, Yuko-hime assegura a Karin que Touta também é imortal. Yuko-hime então explica a Touta que ela já formou uma organização de imortais chamada Uki-Holder. Karin não consegue deixar de se perguntar como Yuko-hime aguentou Touta por 2 anos inteiros, já que ela o considera não muito inteligente. Yuko-hime aconselha Karin que seria sensato fazer amizade com Touta, pois as habilidades deles são praticamente iguais. Essa ideia não agrada a Karin, e ela acaba apertando sua xícara com tanta força que a quebra. Eventualmente, eles chegam ao seu destino, na costa do que é conhecido como Nova Tóquio. Este lugar é o esconderijo secreto deles, mas não é apenas para tramar e planejar, eles também têm fontes termais. A equipe da Uki-Holder está emocionada por ter Yuko-hime, sua chefe, de volta com eles. 2 membros do grupo, Makabe, que é o número 6, e Iko, que é o número 10, vêm para dar a Touta e Kuramaru as informações. Eles explicaram que ser imortal não significa ser um vampiro. Neste grupo diversificado, há mortais que são feras da realidade virtual. Makabe revela que existem criaturas à espreita sob o palácio que servem como um teste para suas habilidades. Ele sugere que eles duelem para determinar se são aptos ou se desejam lutar contra Touta, enquanto Kuramaru enfrentará Makabe sem perder tempo. Isso surpreende Jinbei, que pergunta a Touta como ele conseguiu fazer isso. Touta revela que a espada falou com ele e seu nome é Kurobo. Parece que a espada esteve adormecida por muito tempo, esperando por alguém digno para empunhá-la. A história diz que a espada escolhe quem a usa. Depois que Touta a retira, Jinbei lhe diz que ele tem muito a aprender. A espada tem vários truques diferentes, como mudar seu peso. Touta precisa pegar o jeito, pois causaria muitos problemas se ele fizesse isso lá fora. O tempo passa, e Touta, junto com seu amigo Kuramaru, continuam praticando. Depois de um tempo, ambos são derrubados, e no display, um ícone aparece indicando que ele perdeu uma vida. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200.
Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabé se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabé se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabê se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabé se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabé se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Macabé se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200.
Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Quando Makabe se levanta, ele admite que faz um bom tempo desde a última vez que perdeu uma vida, mas não está muito preocupado, já que ainda lhe restam mais de 200. Enquanto isso, tem um sujeito espreitando os dois, e ele parece bem perigoso. Por outro lado, o rapaz de cabelos brancos, que já estava de olho no Touta, descobre que ele está indo para a capital. Então, ele decide ir atrás dele. Quando Touta finalmente chega à torre, fica completamente maravilhado com a altura dela. Ele sempre teve uma vontade imensa de escalá-la, e agora sim é a sua grande chance. Além disso, tem uma pessoa insistente que o tem importunado para que ele chegue ao topo. Durante a conversa, Touta menciona que vê Kuromaru como seu melhor amigo, seu parceiro, e que eles ficarão juntos para sempre. Isso faz Kuromaru pensar que Touta está bem com ele sendo um garoto. Mas então, Touta o chama de fofo, o que joga Kuromaru numa certa confusão, fazendo-o se perguntar se talvez devesse ser uma garota para continuar sendo visto como fofo pelo Touta. Kuromaru está prestes a confessar seu amor ao Touta quando aquele sujeito esquisito, o Stalker Kaio, aparece com um mago das sombras chamado Asura. Touta acaba sendo sugado para o reino das sombras, e a pobre Kuromaru é derrubada, pois ela não está acostumada a ser uma garota e se sente bem fraca. Mas Kuromaru percebe que Kaio e Asura estão planejando sequestrar o Touta, então ela decide tomar uma atitude. Ela avança contra eles e, para a surpresa de todos, ela também é imortal. Asura a joga pela janela, mas Kuromaru sabe que não consegue vencer Asura em sua forma atual, tão fraca. Eventualmente, Kuromaru é derrotada e Kaio a envia para o Reino das Sombras também, com a intenção de levá-la ao chefe deles. Mas então, Kuromaru revela sua verdadeira força, remove seu disfarce e consegue resgatar o Touta que estava inconsciente das mãos dos inimigos. Kaio é nocauteado para fora do prédio e Asura recua porque a polícia já apareceu. Depois que o caos se acalma, Touta recupera a consciência e imediatamente começa a procurar por Kiryu. Kuromaru, não querendo que Touta se preocupe, o assegura de que ele, sozinho, lidou com os atacantes e que Kiryu está completamente fora de perigo. Sentindo-se muito grato, Touta expressa seus sinceros agradecimentos a Kuromaru pelo resgate. Enquanto isso, Kuromaru ainda está bastante perturbado pela escolha de ser homem ou mulher, uma decisão que parece pairar no ar completamente sem solução. Em outra parte da história, podemos ver Kiri Sakurain, que faz parte do grupo Uke Holder. Ela está envolvida na realização de um certo ritual, repetidamente. Iku, curioso com essa atividade tão incomum, a questiona sobre o significado daquele momento. Kiri responde, dando a entender que algo bem significativo está prestes a acontecer, mas não revela nenhum detalhe. Touta volta apressado para a base com Kuromaru. Lá, eles encontram Iku, Karin e uma garota chamada Kiri que estão esperando por eles. Touta se lembra da Kiri, ela é aquela que estava brincando com areia mais cedo naquele dia. Iku avisa Touta que Kiri pode até parecer jovem, mas ela é muito mais do que aparenta. Kiri puxa Touta para um canto e começa a ficar brava com ele por não a ter mantido em segurança.
Ela lhe dá um monte de regras bem bobas pra seguir, Touta fica irritado e finalmente diz a ela pra parar de puni-lo. Kiri insiste que ele estragou tudo por não a ter protegido. Justo quando ela está prestes a explicar mais, um assustador monstro das sombras ataca. Touta quer lutar contra ele, mas Kiri segura suas mãos. Antes que ele perceba, eles estão de volta debaixo da mesma árvore onde Kiri estava brincando antes. Confusa, Kiri revela que ela acabou de enviá-los de volta no tempo. Iku e Karin chegam procurando por Kiryu, e justo quando Touta está prestes a revelar que Kiri voltou no tempo batendo na perna dele, Kiri rapidamente o impede de falar. Ela então insiste que Iku e Karin os levem de volta à capital, onde Kiryu estará esperando em um barco. Kiri tira um momento para explicar ao Touta que suas habilidades não são magia, mas sim um poder único que só ela possui. Ela descreve como as areias a ajudam a retornar ao seu último momento salvo. Além disso, se ela estiver segurando a mão de alguém quando morrer, ela pode levar a alma dessa pessoa junto com ela. Ela revela que é a nona portadora desse poder, conhecida como Kiri Sakurain. Até mesmo Karin desconhece a verdadeira extensão das habilidades da Kiri. Kiri explica ainda que eles já passaram por várias tentativas, e em cada uma delas, o Touta não conseguiu protegê-la. Esse ciclo de eventos se repetiu várias e várias vezes, com Kiri resetando o tempo para tentar encontrar um resultado bem sucedido. Cada vez, ela espera por um resultado diferente, mas até agora, todas as tentativas deles não foram bem sucedidas. Kiri começa a contar a história da primeira vez que eles passaram por tudo. Ela se lembra de todas as coisas que Touta disse durante aquele período. Naquela linha do tempo, Touta foi capaz de protegê-la e derrotar alguém chamado Kaio. Kiri então passa a explicar sobre uma pessoa chamada Fate de Arances, que é considerado o mago mais poderoso de todos os tempos. O plano de Fate é capturar o Touta. Kiri compartilha que ela e Kuromaru se separaram de Touta e Iku por um curto período quando houve uma explosão. Kuromaru correu em direção à explosão, sem dar a Kiri a chance de explicar absolutamente nada. Quando eles chegam ao local, descobrem que Fate de Veruncos está atacando o esquadrão inteiro. Ele afirma ser o guardião legal do Touta e veio para levá-lo embora. Quando ele está prestes a transformar Kiri em pedra, ela rapidamente tira a própria vida para resetar tudo novamente. Touta fica realmente surpreso ao saber de tudo isso. Ele pergunta a Kiri quem é Fate, e ela explica que Fate é um usuário de magia da Terra, antes visto como herói, mas que agora se voltou contra as pessoas por motivos incertos. Kiri não tem certeza do porquê Fate afirma ser o dono legal do Touta, mas ela acredita que as coisas ficarão muito ruins se Fate conseguir pegá-lo. Enquanto eles estão conversando sobre isso, Karin chega. Karin ouviu a conversa deles e agora entende a verdadeira natureza dos poderes da Kiri. Kiri vinha mantendo seus poderes em segredo, porque ela não queria que os outros soubessem de suas fraquezas. Touta a tranquiliza para não se preocupar, dizendo a ela que Ichu e o resto do grupo jamais a machucariam. Karin e os outros também asseguram a Touta que eles farão de tudo para que Kiri esteja segura com eles. Kiri diz a todos que eles precisam urgentemente elaborar um plano para lidar com Fate. Eles já sabem quando e onde ele vai atacar, então agora só precisam descobrir como reverter a situação e finalmente capturá-lo. Yukohime, a líder deles, já deu sua aprovação para essa missão. Eles só precisam elaborar um plano A e um plano B. Eles se dirigem ao local onde Fate irá aparecer e começam a discutir suas estratégias. Kaoto será o responsável por atrair a atenção de Fate, enquanto Karin e Iku atuarão como distrações. Kuromaru e Kiri estarão prontos para auxiliar, com Kuromaru tentando posicionar Kiri por trás de Fate quando ele chegar. Assim que Kiri conseguir tocar Fate, os problemas deles estarão resolvidos. Ela então levará Fate para o porão da instalação, onde levará um bom tempo para ele encontrar uma saída. A equipe inteira está realmente ansiosa para ir com Kiri quando o momento chegar, e ela concorda em levá-los junto. A principal tarefa deles é garantir que cheguem até Kiri antes que ela escolte Fate para o porão. Kiri os avisa que se eles se atrasarem, ela não vai esperar por eles. Com o plano todo pronto, eles começam a colocá-lo em ação. Touta era encarregado de manter contato com todos usando seu smartphone. Durante os preparativos, Touta se pergunta por que Yukohime não está lá para ajudar, já que a força dela seria muito benéfica. Kiri explica que se Yukohime estivesse por perto, Fate sentiria a presença dela assim que se aproximasse, e isso poderia estragar todo o plano deles. Enquanto Touta está discutindo isso com a equipe, uma pessoa misteriosa, usando um capuz, passa e acidentalmente bate em suas mãos. Esse incidente deixa Touta ainda mais curioso sobre Fate, e justo então, um vídeo aparece em seu telefone com Yukohime explicando quem é Fate. Yukohime compartilha que Fate desempenhou um papel fundamental na resolução de um grande problema em Marte há cerca de 80 anos, o que acabou salvando o mundo. Durante aquele tempo, Ned Springfield, que era o avô do Touta, também estava lá, e eles eram bons amigos. No entanto, depois que Ned faleceu, há 20 anos, Fate começou a agir de forma diferente e se tornou um perigo para as pessoas. Yukohime menciona que Fate se interessa por Touta devido à sua conexão com Nagi. Ela avisa Touta para ter cuidado com o que Fate disser, e o vídeo termina. Logo depois, Fate aparece, mas o adolescente não pode usar o taser nele, pois os amigos de infância de Touta, da vila, estão bem ao lado de Fate. Eles se veem sem nenhuma escolha, a não ser esperar e ver o que vai acontecer em seguida. De repente, os amigos do Touta o avistam e correm em sua direção. Neste exato momento, Iku percebe que Fate está um pouco afastado dos amigos do Touta, dando a ele uma chance de usar seu laser. Justo quando ele está prestes a ativá-lo, ele é atacado por trás. Fate aparece bem atrás de um dos amigos do Touta, colocando gentilmente a mão no ombro deles. Touta, já nervoso e suado, se prepara para o pior que pode acontecer.
No entanto, Fate calmamente se apresenta como um velho amigo do avô do Touta. Ao ouvir isso, os amigos do Touta ficam ansiosos para se apresentar também, mas Fate os interrompe, revelando que ele já os conhece. Ele afirma com confiança que os nomes deles são Nikumaru Tanaka e Toru Mitsuhashi, indicando que os tomou como reféns. Fate propõe que Touta o acompanhe para evitar que qualquer mal aconteça a todos na área, incluindo seus amigos. Como Fate possui um poder esmagador, Touta percebe que não tem nenhuma chance de desafiá-lo. Com Touta agora sob seu controle, Fate sugere que Touta instrua seus amigos a sair do esconderijo e entregar suas armas. No entanto, Touta discorda veementemente e afirma com firmeza que ele nunca irá com Fate. Naquele momento intenso, Kurobo rapidamente pousa nas mãos do Touta, levando-o a gritar para todos, alertando sobre a presença de uma pessoa muito perigosa. Isso cria uma distração, permitindo que Karin se aproxime sorrateiramente por trás de Fate e lance um ataque. Infelizmente, Fate bloqueia os ataques de Karin sem o menor esforço. Touta corre em direção a Fate, tentando golpeá-lo, mas Fate bloqueia os ataques dele sem esforço com um sorriso no rosto. Esse sorriso enfurece o Touta, intensificando seu desejo de atacar Fate. Touta então aumenta o peso de sua espada para umas impressionantes 500.000 vezes o seu peso original, permitindo-lhe romper a barreira defensiva de Fate. Testemunhando isso, o camarada de Fate momentaneamente perde o foco em Iku, permitindo que Iku se liberte e então lance o ataque a laser em Fate. No entanto, Fate rapidamente ergue outra barreira para interceptar o laser. Justo quando parece que Fate tem a vantagem, Kiri de repente aparece e salta em sua direção. Ela o abraça esperando ganhar tempo para que seus camaradas possam se reagrupar e se juntar a ela. Infelizmente, isso se mostra um grave erro. Aproveitando a oportunidade, Fate transforma Kiri em pedra, neutralizando efetivamente o trunfo deles. Ele os provoca, zombando da falta de opções. Iku continua a disparar o laser em Fate, proporcionando uma oportunidade para que seus camaradas escapem. No entanto, Touta decide ficar e confrontar Fate, acreditando que ainda há alguma humanidade restante nele. De repente, outro dos aliados de Fate, chamado Shaba, aparece engajando Karin em uma batalha. Enquanto isso, Azura se junta à briga contra Kuromaru. A oponente que Iku enfrenta é uma mulher chamada I. Apesar de Karin saber que recuar é a melhor opção, seus inimigos se recusam a deixá-los ir tão facilmente. Touta avança contra Fate, utilizando sua habilidade de Flash Stub, mas Fate desvia o ataque sem esforço e envia Touta colidindo contra uma parede. Fate rapidamente aparece atrás de Touta, liberando uma saraivada de lâminas. Notavelmente, Touta consegue evadir cada uma delas, embora perca sua camisa no processo. Touta rapidamente entende que Fate não é apenas o mago mais forte do mundo, mas também é muito habilidoso em artes marciais, tornando-a um oponente formidável. Ele ataca Fate, alterando o peso de sua espada em diferentes momentos para confundi-lo. Enquanto lutam, Touta recebe uma ligação de Karin, que o informa sobre números aparecendo no braço de Kiri. Percebendo que Kiri planeja algo e não desistiu, eles sabem que precisam manter Fate e seus aliados ocupados até os números chegarem a 0. Touta consegue detê-los até que a contagem regressiva termine. Justo quando o cronômetro atinge o 0, Fate percebe tarde demais que Kei desenvolveu uma cura para a petrificação. Kei aproveita este momento para agarrar Fate, e os outros rapidamente se juntam a ela. Juntos, eles conseguem recuar com sucesso, marcando esta como a 10ª tentativa deles. Fate se encontra preso no porão, cercado por Touta e seus amigos. E o Kohime, que também está presente, zomba de Fate por ter caído na armadilha montada pelos jovens. Fate está preparado para lutar contra Yukohime, e ele acredita que tem a maior chance de vencer. No entanto, ele percebe que, se ele se engajar em batalha, terá que enfrentar outros 4 imortais também. Não querendo se esforçar desnecessariamente, Fate lhes oferece uma proposição. Ele sugere que, se eles o permitirem sair, ele responderá a qualquer pergunta que lhe fizerem com toda a verdade. Ele afirma possuir conhecimento sobre absolutamente tudo, então cada pessoa tem direito a fazer-lhe uma pergunta. Touta está ansioso para fazer sua pergunta, mas seus amigos o aconselham a esperar um pouco. Eles sugerem que ele ouça as perguntas deles primeiro, para que possa determinar a pergunta mais crucial a fazer depois. Ichigo vai primeiro e pergunta a Fate sobre suas intenções em relação ao Touta. Fate revela que está perseguindo Touta para usar o poder dele e trazer Negi de volta à vida. Isso surpreende o Touta, que havia acreditado que seu avô estava morto, apenas para descobrir que isso não era verdade. Em seguida, Karin faz sua vez para fazer uma pergunta. Ela pergunta quem Negi amava mais, se era ele ou a Yukohime. Fate se encontra em uma posição bem complicada com essa pergunta, pois dar uma resposta direta poderia irritar Yukohime, potencialmente colocando-o em perigo. Então Kuromaru também faz sua própria pergunta a Fate. Ela pergunta se Touta tem que ir com ele imediatamente, ao que Fate responde com um não. Ele revela que Negi não falecerá por pelo menos as próximas 2 décadas. No entanto, quando essa hora chegar, o mundo inteiro também enfrentará seu fim junto com Nagi. Apesar disso, Fate garante a Touta que ele não precisa acompanhá-lo imediatamente. Quando finalmente é a vez de Touta fazer sua pergunta, ele pergunta diretamente a Fate se ele é o responsável pela morte de seus pais. Fate admite isso e Touta fica furioso ao ouvir a verdade. Ele se prepara para atacar Fate, mas o confronto deles é interrompido pela aparição repentina de uma imagem de Nagi. Essa imagem parece ser uma comunicação ao vivo de um local desconhecido.
Yuko-hime usa telepatia para falar com Kuromaru e o instrui a observar Touta bem de perto. Ela menciona que há um dispositivo no Touta que o permite se comunicar com Negi. Yuko-hime então direciona Kuromaru para destruir este dispositivo. Seguindo suas ordens, Kuromaru se aproxima e desmonta com sucesso o dispositivo antes que Negi possa revelar a verdade completa ao Touta sobre o evento em andamento. Depois disso, Fight e Yuko-hime concordam que seria melhor manter Touta no escuro sobre as verdadeiras circunstâncias. Depois que tudo se acalma e Fate é permitido sair, Kiri se sente chateada porque ela foi deixada de fora de todo o ocorrido. Enquanto isso, Touta continua pressionando Yuko-hime para revelar os segredos sobre seu avô, mas ela ainda não está pronta para compartilhá-los. Ela fecha a porta do seu escritório e expressa silenciosamente seu arrependimento. Logo depois, uma senhora idosa e uma jovem chegam procurando por Yuko-hime e Touta. Enquanto Touta está comendo uma refeição preparada por Shinobu, a senhora recém-chegada irrompe. Ela se apresenta como Yuko-hiro e afirma que Touta vem de uma linhagem de homens que historicamente encantaram mulheres. Com seus ancestrais tendo uma reputação por isso, ela menciona que a bisavó de Yuko-hime também foi encantada por eles. Yuko-hiro está determinada a impedir que mais mulheres se apaixonem por eles. Ela avança contra Touta, que responde derrubando-a com grande força, enviando-a voando para longe. No entanto, Touta rapidamente vai atrás dela, a pega e a coloca gentilmente em um telhado. Lá, Yuko-hiro revela seu verdadeiro propósito. Ela quer que Touta se case com ela, mas Touta educadamente recusa, dizendo que é tudo muito repentino. Bem, por outro lado, há uma conversa acontecendo no escritório de Yuko-hime entre ela e sua bisavó. Elas estão relembrando seus dias de faculdade, quando Negi, que é o avô do Touta, era o professor delas. Parece que naquela época, todas as garotas estavam disputando a atenção do Negi, e a bisavó da Yuko-hime era uma delas. Enquanto isso, Yuko-hiro está ocupada cozinhando refeições para Touta, numa tentativa de conquistar o coração dele. Kiri e as outras garotas notaram que Yuko-hime está preparando a comida ela mesma, o que as preocupa bastante. Elas estão preocupadas que Yuko-hime possa ter uma vantagem em conquistar o afeto do Touta. Kiri até cai de joelhos, mas ela ainda está hesitante em admitir seus sentimentos pelo Touta. Karin acredita que garotas mortais, como elas mesmas, têm uma vantagem sobre as garotas imortais para capturar o coração do Touta. Essa situação continua a partir o coração da Kiri, porque ela percebe que as chances delas de conquistar o afeto do Touta estão diminuindo a cada dia que passa. Iku aparece e informa as garotas que ele tem uma solução para o dilema delas. Sua solução proposta envolve passar um tempo com o Touta nas fontes termais. No entanto, Kiri e Karin inicialmente resistem a seguir a sugestão de Iku. Em resposta, Iku ameaça revelar o segredo delas para as garotas humanas. Temendo as consequências, Kiri e Karin imploram a ele para não divulgar a informação e relutantemente começam a considerar a proposta dele. Enquanto isso, a bisavó de Yuko-hiro e Yuko-hime continuam sua conversa sobre Negi e suas experiências na faculdade. Yuko-hime sempre teve medo de deixar as pessoas irem, e sua bisavó a lembra de algo que Negi disse, que tudo o que é preciso é um pouco de coragem. Então, Iku apresenta uma solução potencial para o dilema das garotas, o que causa algum conflito interno entre elas. Por outro lado, a bisavó de Yuko-hiro oferece palavras de sabedoria a Yuko-hime, lembrando-a de que a coragem pode fazer uma diferença significativa na vida. Então, Touta e Iku decidem entrar na fonte termal juntos, com Iku usando isso como uma oportunidade para ganhar tempo para as garotas tomarem sua decisão. Iku havia mencionado anteriormente que para se tornar a favorita do Touta, as garotas precisariam esfregar as costas dele 50 vezes. Inesperadamente, Karin aparece, surpreendendo Yaku. Ele havia presumido que Karin não estava interessada no Touta, mas aqui está ela. Karin afirma que está lá apenas para assistir, mas então ela tira uma escova e prende Touta no chão, começando a esfregar as costas dele. No entanto, Karin chega e intervém, questionando por que Karin está agindo assim de repente, quando ela havia mostrado desinteresse antes. Yuko-hime também faz sua entrada, e rapidamente se torna uma batalha para ver quem terá a chance de esfregar as costas do Touta. Justo quando a comoção atinge o seu pico, Kuromaru chega e tira Touta de todo aquele caos. Enquanto o grupo continua a brigar entre si, Yuko-hime aproveita a oportunidade e começa a esfregar as costas do Touta. É só então que o grupo percebe que eles estavam tarde demais, e Yuko-hime já havia reivindicado a tarefa de esfregar as costas do Touta. Iku diz às garotas que elas não precisam se preocupar se Yuko-hime e Touta já têm sentimentos um pelo outro. Depois de dizer isso, Iku rapidamente deixa a cena. Yuko-hime e Shinobu então se sentam juntas para discutir sua rivalidade pelo Touta. Yuko-hime explica que ela está lá para cuidar da Shinobu, porque ela parece vulnerável, mas ela não vai simplesmente deixá-la conquistar o afeto do Touta. Naquela noite, Touta e Yuko-hime se encontram no pier. Yuko-hime parece como seu eu de sempre, e Touta está curioso porque ela escolhe aparecer daquele jeito. Yuko-hime menciona que tem algo importante a lhe dizer e quer fazê-lo em sua verdadeira forma. Antes que ela possa dizer mais, Touta a interrompe para perguntar se ela ama Negi. Yuko-hime confessa que sim, ela ama Negi e ainda nutre sentimentos por ele. Ela revela que o Negi que apareceu recentemente não é o Negi por quem ela se apaixonou. Ela explica que Negi derrotou um mago perverso conhecido como o Criador da Vida, ou o Mago do Início, cujo nome real é Yalda Bayot, 20 anos atrás. Essa maga assume o corpo de quem a derrota, permitindo que ela continue vivendo. Isso significa que Negi está sob o controle da maga do início há 20 anos. Yuko-hime e Fate querem resgatar Negi, mas discordam sobre como.
e acabam se separando. Durante a conversa, Touta menciona que Negi tentou lhe comunicar algo antes de sumir, e o Kohime então revela uma verdade importante. As pessoas que Touta pensava serem seus pais, que morreram num acidente, não eram seus pais biológicos. Na verdade, o acidente foi causado pelo destino, e os que morreram não eram parentes dele. Curioso sobre seus pais verdadeiros, Touta pergunta se estão vivos, e o Kohime admite que Touta foi criado do material genético de Negi, fazendo dele um clone de Neji. Touta fica chocado com a revelação e depois desabafa com Kuromaru sobre o que soube. Enquanto discutem, Yuko-hime entra correndo no quarto e convida Touta animadamente para o torneio de artes marciais de Mahora que está acontecendo. Cheios de expectativa, eles vão ao local do torneio, e Touta fica animado. Yuko-hime aproveita para explicar como funciona e como os imortais participam. Touta fica ansioso para participar e começa a procurar um membro da equipe para perguntar como se inscrever. Ele finalmente encontra um, mas para sua decepção, descobre que os participantes já estão definidos, e só se um dos atuais não puder competir. Touta sente uma tristeza ao ouvir essa notícia. No entanto, ele rapidamente decide que, em vez disso, entrará no torneio apenas no ano seguinte. Isso lhe daria uma excelente oportunidade para se tornar ainda mais forte e se preparar adequadamente para a competição. Ayaka, junto com as duas mulheres, acompanha Touta até a sala de aula onde seu avô costumava ensinar. Aqui Touta conhece outro aluno de seu avô, Cell. Logo, Kiri e Kuramaru chegam e ficam chocados ao ver Yuko-hime sozinha. Ela explica que sua bisavó levou Touta, suspeitando que ela pudesse estar aprontando algo com ele. Na sala, Ayaka levanta da cadeira de rodas para olhar o rosto de Touta mais de perto, encantada em conhecer o neto de Negi. Touta tenta esclarecer que não é o neto de verdade, mas Ayaka insiste em vê-lo exatamente assim. As mulheres se revezam para abraçá-lo, tentando relembrar Negi através de Touta. Nesse momento, Mana recebe uma ligação informando que 2 competidores se machucaram, mas já acharam um substituto e só precisam de mais um. Ela olha para Touta e decide que ele é a escolha perfeita para substituir o competidor ferido. É hora da batalha, e Touta é o primeiro a lutar, após ser escolhido como substituto. Kiri e Kuromaru questionam Yuko-hime, perguntando se ela teve alguma influência para Touta entrar no torneio, mas ela nega. Touta entra no ringue, enfrentando sua oponente, Tina, vestida com um moletom. Touta avança contra Tina, que desvia facilmente. Touta fica surpreso e comenta sua sorte em enfrentar um oponente forte logo de cara. Tina sorri de lado e a luta continua. Kuramaru começa a se preocupar, sentindo que Tina pode ser muito mais forte do que aparenta. Enquanto isso, Mana descobre com um dos competidores feridos que Tina foi quem causou seu ferimento. A luta entre Touta e Tina é feroz, mas parece que Touta está perdendo. Negi explica a Touta que veio por ele, pois acredita que Touta é a chave para salvar o mundo. No entanto, Touta está cético e pergunta por que Negi não o procurou antes, se isso fosse verdade. Negi admite que não sabia a localização de Touta e estava enviando visões de si mesmo para seus parentes de sangue, esperando que o levassem a Touta. Ele revela que Yuko-hime conseguiu manter Touta escondido dele, da mesma forma que Negi não é chamado pelo seu nome, mas sim pela maga do início, Byof. Cena. Simultaneamente, Kuromaru, Kiri e Karin chegam, prontos para apoiar Touta e Yuko-hime no conflito que se desenrola. O conflito escalou para um confronto entre 2 grupos formidáveis. Yuko-hime avisa Touta e sua equipe que Bio e seus associados são oponentes difíceis. Ela começa a apresentar os membros da equipe de Bio à sua própria. Incluem Yu, a onisciente por suas habilidades de detetive mágico, Nodoka, leitora de mentes e vidente, e Jack Haken, um espadachim mercenário fortíssimo que fica cara a cara com um homem que se apresenta como Sanders. No entanto, Kurobo interrompe e revela que seu nome verdadeiro é Albireu, e que ele é o próprio criador de Kurobo. Sanders, chateado por seu segredo ter sido exposto, pune Kurobo submetendo-o à intensa pressão de um buraco negro. Assim que termina de punir Kurobo, Sanders explica a Touta que costumava ser amigo de Yuko-hime, mas agora trabalha para Negi. Sua tarefa é persuadir Touta, e ele escolhe fazer isso compartilhando a história de amor de Yuko-hime. Sanders, também derrubado, rasteja em direção a Yuko-hime. Baiort declara que a única forma de Touta salvar Yuko-hime é se fundir com ela. Touta estende a mão e toca as mãos de Yuko-hime, milagrosamente permitindo que ela se reforme. Touta a segura em seus braços, e Yuko-hime confessa que ele é a pessoa com quem sempre quis estar. Em resposta, Touta promete estar lá para ela e fazê-la feliz. No entanto, Baiort está convencida de que Yuko-hime nunca poderá ser verdadeiramente feliz. Touta repreende Baiort por fazer uma declaração tão negativa. Em resposta, Baiort lança um ataque feroz contra eles. Touta, segurando Yuko-hime em seus braços, desvia habilmente dos golpes agressivos de Baiort. Em meio ao caos, Yuko-hime revela a Touta que estão numa dimensão especial onde ambos possuem um imenso poder, capazes de tornar realidade tudo o que imaginam. Então, ela lança um feitiço que cria um ambiente equilibrado, permitindo que utilizem plenamente suas forças em combate.
Yuko-hime explica que, se conseguirem quebrar a determinação mental de Baiot nesta dimensão, isso significaria sua derrota. Cheios de determinação, eles correm para confrontá-la. No entanto, Baiot distrai Yuko-hime astutamente, conjurando uma imagem de Negi, fazendo-a perder o foco e cair, enquanto Touta é atacado durante a intensa batalha. Yuko-hime revelou acidentalmente que ele amava verdadeiramente apenas 3 pessoas. Touta, sem a percepção, não consegue perceber que ele é a terceira pessoa a quem ela se refere. À medida que a batalha avança, Yuko-hime consegue atingir Baiot com um feitiço potente. Kiri, apesar de tudo, atinge Jack com sucesso, fazendo-o cair no chão. Kuramaru emprega um feitiço de ligação para incapacitar Yu e sua irmã. Yuko-hime, por outro lado, cria uma barreira de gelo para prender Tina, ativando seu poder Érea. Com determinação nos olhos, ela avança contra Negi. No entanto, Negi consegue evadir o ataque inicial de Yuko-hime. Touta expressa sua resolução inabalável de libertar seu avô das garras de Baiot. Enquanto isso, o resto da equipe continua sua luta contra os aliados de Negi, tentando distraí-los tempo suficiente para Touta desbloquear o poder dentro dele. Assim que Negi parece estar ganhando vantagem sobre Touta, Fate chega à cena. Junto com Yuko-hime, Fate consegue conter Negi formando uma barreira ao redor deles. Lá dentro, Fate revela que descobriu um método para libertar Negi do controle de Baiot. No entanto, com Negi agora entrelaçado a Baiot, Touta interrompe, pedindo a Fate para focar em Yuko-hime, que sentiu muito a falta dele. Dominada pela emoção, Yuko-hime salta para os braços de Negi, expressando sua saudade. Tocado pela cena, Negi elogia Touta por sua bondade. Ele se liberta sem esforço, como se a barreira fosse mero papel. O corpo de Negi fica branco e começa a emitir uma luz brilhante. Ele ataca o trio sem esforço. A contagem regressiva de 37 segundos de Touta termina e ele desbloqueia a mesma habilidade que ela continua a negar. Yu e Nodoka expressam os pensamentos dela em voz alta, mas ela ainda se recusa a admiti-los. Nesse momento, Tina começa a ferir Kiri com sua espada, causando-lhe angústia, enquanto Touta é incapaz de intervir. Enquanto Kiri resiste bravamente ao ataque, ela informa a Touta que eles precisam de um plano. De repente, Negi é atingido por uma saraivada de balas projetadas especificamente para bloquear sua magia, disparadas por estudantes que já estavam antecipando sua chegada. Mesmo assim, ele consegue escapar do controle deles. Os estudantes mostram seu carinho por ele enquanto criam uma grande distração, o que lhes permite administrar uma substância a Negi que o enfraquece. Negi fica intrigado com a presença de todos esses rostos familiares de seu passado. Eles explicaram que estavam residindo ali, e Fate retorna ao seu lugar, avisando Yuko-hime para não interferir em seus planos futuros. Yuko-hime, na torre, jura silenciosamente a Negi que irá até ele na próxima vez que se encontrarem, enquanto as garotas invadem o quarto e perseguem Touta por propor a Yuko-hime e ignorá-las. Depois que elas saem, o rosto de Yuko-hime se revela muito corado. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime e se inscrever no canal para mais conteúdo.